noite, amigos. Estamos iniciando agora uma transmissão da palestra do Centro Espírita Allan Kardec de Mafra. Iniciando agora a transmissão. Se tiver alguém já conectado, já coloca aqui para a gente se o áudio tá legal, se o vídeo tá tudo certo. Palestra hoje, você na pandemia, você com você e você com os outros. Quem tiver aí já conectado com a gente, já dá um alô, já dá uma boa noite, diz se está tudo ok. Áudio, vídeo, ok. Palestra de hoje, você na pandemia. Giuli Amorim, tá tudo certo, tá ótimo. Então, a gente vai iniciar, já são 20 horas, e iniciamos com uma prece, o pessoal vai chegando, então convido a todos a fechar os olhos, se concentrar, deixar todo o resto agora de lado e focar exclusivamente agora nessa palestra, em que refletiremos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, especificamente voltados agora para esse período da pandemia, e como nós podemos aproveitar este período para a nossa evolução, para o nosso progresso. Então, que nós possamos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, e possamos fazer as devidas reflexões e que isso impacte na nossa prática do dia a dia. Com essa prece, pedimos permissão para iniciarmos a palestra de hoje. Que assim seja. Boa noite. Hoje a transmissão aqui direto da página do Facebook do Centro Espírita Allan Kardec de Mafra. A Lúcia está falando também que o som tá ok, o vídeo tá ok. Vamos lá então. Nosso tema hoje, você na pandemia, você com você e você com os outros. O título é longo, mas qual que é a ideia? A ideia é falar de você com você, autoconhecimento. Como anda o nosso autoconhecimento agora nesse período de pandemia? E você com os outros, relacionamento. Como nós andamos nos relacionando com as outras pessoas nesse período? Então, tem uma frase que a gente ouve direto por aí. O pessoal está muito ansioso que a pandemia termine o quanto antes e fica dizendo assim, ó, que tudo possa voltar igual era antes. Mas não, está errada essa frase. Não é para voltar igual era antes, é para voltar melhor. As coisas todas têm que voltar melhores do que eram antes. Inclusive, nós precisamos ser melhores quando acabar essa pandemia. Vamos fazer a seguinte reflexão. De repente, antes da pandemia, nós éramos pessoas revoltadas. Aí agora, durante a pandemia, continuamos pessoas revoltadas. E de repente termina a pandemia, ainda estamos revoltados. Aproveitamos esse período para quê? Um período que gera uma oportunidade tão grande, tão grandiosa para a gente de progresso e a gente não está aproveitando. De repente, antes da pandemia, nós éramos invejosos. Durante a pandemia, continuamos invejosos e após a pandemia, invejosos ainda. Aonde está o crescimento? Então, que as coisas todas voltem melhores do que eram antes, inclusive nós. Se nós queremos a mudança do mundo começa onde? Dentro de cada um de nós. Isso é um princípio básico, gente. Se nós queremos um mundo diferente, aqui dentro tem que ser diferente. Não é simplesmente cruzar os braços e querer que todo mundo faça cada um a sua parte e a gente não faz nada. As coisas todas, as mudanças todas começam aqui dentro. Então, que tudo volte melhor. O nosso tema hoje, você com você, você com os outros. Primeiro eu vou falar do você com você, que é o autoconhecimento. E sempre que eu falo de autoconhecimento, eu gosto de citar a passagem de Jesus do Atire a Primeira Pedra.
em que escribas e fariseus flagraram uma mulher em adultério e levaram essa mulher até Jesus. Jesus, essa mulher foi flagrada em adultério. A lei de Moisés exige que nós a lapidemos. O que o Senhor diz sobre o assunto? Ah, era uma pegadinha para Jesus. E Jesus sabia disso. Então ele pensou e disse daí uma frase perfeita que resolveu a questão. Jesus disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nesse instante, quando as pessoas ouviram isso de Jesus, todas elas, com pedras na mão, se puseram a pensar: nossa, puxa vida, será que eu tenho algum pecado na minha vida? E todas elas chegaram à conclusão que tinham pecados e não estavam aptas a atirar a primeira pedra. Então elas esperaram ali um pouquinho, ávidas que alguém, quanto antes ali, eu não tenho pecado e posso atirar a primeira pedra. E elas daí lançavam na sequência, só que não aconteceu isso. Ninguém ali estava apto a tirar a primeira pedra e ninguém atirou. Então o pessoal foi desistindo, largando as pedras ali mesmo, até que ficou apenas Jesus e a mulher. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus fala essa frase, atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado, Jesus faz um convite à reflexão, à autoanálise, a interrogar a própria consciência, coisa que aquelas pessoas todas não estavam acostumadas a fazer, provavelmente. Jesus coloca ali todo mundo no cantinho do pensamento. Colocou o pessoal para pensar, para refletir sobre aquela situação. E hoje, com a pandemia, é a mesma coisa. A pandemia veio colocar todos nós no cantinho do pensamento. A vida deu uma desacelerada. É lógico que existem exceções. Para algumas pessoas, está tão corrido quanto antes ou mais, mas é exceção. Para a maioria das pessoas, a vida desacelerou. E pelo fato da vida ter desacelerado, agora a gente tem mais tempo para pensar. Nós estamos no cantinho do pensamento. E nós precisamos, então, fazer a análise de como nós estamos. Analisar quem sou eu, que tipo de atitude eu tenho frente agora a esse momento em que eu não tenho controle de nada. Eu não sei o dia de amanhã. A gente não tem controle de nada. E como é que anda a nossa reflexão nesse sentido? Uma coisa que a gente tinha que pensar é: a vida tá boa do jeito que tá? Só que quando eu faço essa pergunta, não é no sentido externo, não é na questão exterior, não é se a geladeira tá cheia, como é que tá a conta bancária, o meu cargo, o meu status, não. Não é no sentido exterior, mas é no sentido interno. A vida tá boa do jeito que tá aqui dentro. Como é que está o nosso estado interno? Tá bem aqui? É positivo aqui dentro? Ou nós estamos mal? E tem que melhorar aqui o nosso estado interno. Do jeito que está aqui dentro, nós gostaríamos de viver o restante da nossa eternidade? Provavelmente a resposta é não. A gente quer melhorar, quer que aqui dentro fique melhor. Só que aí é o seguinte: se nós sempre fazemos as mesmas coisas, nós sempre teremos os mesmos resultados. Se nós queremos resultados diferentes, é preciso fazer as coisas de uma maneira diferente. Se nós queremos que aqui dentro esteja melhor, menos angústia, menos ansiedade e mais paz interior, é preciso fazer as coisas de alguma maneira diferente. O que é diferente? Mudar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Isso tudo precisa mudar. Se isso tudo mudar, eu terei resultados diferentes e aqui dentro vai ficar muito melhor. E nós podemos aproveitar muito esse período agora de pandemia para nós nos conhecermos de fato. As emoções nossas estão à flor da pele. Reflitamos sobre o nosso dia a dia. As nossas emoções estão aqui, ó,
à flor da pele, por dois motivos. Primeiro, nós não sabemos o dia de amanhã. E essa ansiedade deixa a gente assim, com as emoções à flor da pele. E o segundo motivo pelo qual nós estamos com a emoção à flor da pele é porque nós estamos com tempo. Vou repetir. Lógico, existem algumas pessoas, a exceção, que continuam com a vida corrida, mas a maioria de nós está com mais tempo agora, já que a vida desacelerou. Lembra que a gente reclamava tanto que não tinha tempo para nada? Agenda corrida e um vai e vem desenfreado, muitos compromissos, um na sequência do outro. E agora nós estamos com tempo. E o que nós estamos fazendo com esse nosso tempo? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu seja ríspido com a minha esposa, que eu seja grosseiro com ela. Só que antes eu era grosseiro com a minha esposa e já tinha 2, 3 compromissos na sequência e aquela minha grosseria passava batida. E agora não, agora eu sou grosseiro com a minha esposa e sento no sofá, com tempo para pensar. E aí minha consciência me acusa. E eu fico ali refletindo, nossa, como eu fui grosseiro com a minha esposa, o quão grosseiro eu sou, o que eu posso fazer para mudar? Ou seja, pelo fato de eu ter mais tempo agora, eu consigo perceber melhor minhas más tendências. Mas não é apenas perceber. Eu tenho que perceber as minhas más tendências e trabalhar para que essas minhas más tendências se transformem em virtudes. Só que o que nós precisamos fazer é sempre nos questionar. O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Isso nós podemos fazer a qualquer momento da vida, mas agora na pandemia estamos com mais tempo ainda para fazer isso. Só que infelizmente vai passar a pandemia, daqui a pouco vai passar, tenho certeza disso, e nós não paramos para fazer essa reflexão. O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Infelizmente, nós somos um ilustre desconhecido de nós mesmos. Não conhecemos as nossas limitações, não conhecemos os nossos potenciais, as nossas vicissitudes, as nossas virtudes. Nós não nos conhecemos. Muitas vezes agimos sem pensar. Não pensamos antes de agir. E aí, por agir no impulso, a gente erra e nem percebe que errou. A gente apresenta uma determinada má tendência e nem percebe que possui essa má tendência. É necessário agora a reflexão para o autoconhecimento. Nesse período também agora da pandemia, entre tantos aprendizados que nós estamos tendo, nós estamos vendo muitos castelos de areia ruírem, literalmente. Castelos de areia ruindo. E nisso agora a gente começa a perceber de verdade o que é ilusão e o que é a realidade. Esses castelos de areia ruindo são ilusões, são coisas efêmeras, passageiras, que acabam num piscar de olhos. E quantas pessoas que não valorizavam sobremaneira essas coisas ilusórias? De repente, até deixando de lado as coisas do espírito, que são, de fato, duradouras. E são essas coisas que nós devemos investir no espírito. E falando agora de ilusão e realidade, tem uma fábula de Jean de La Fontaine que fala do burro e das relíquias. Eu gosto muito dessa fábula e vou contar para vocês, para a gente refletir e parar de cair nessas armadilhas da ilusão. Então conta Jean de La Fontaine que certa feita carregaram um burro com relíquias sagradas. Então carregaram o burro ali, colocaram as relíquias no lombo dele e saíram em cortejo religioso a diversas cidades, aldeias distantes, vilarejos. E aonde o cortejo religioso passava, as pessoas aplaudiam, entoavam hinos, homenageavam, reverenciavam. E pouco a pouco, o burro começou a achar que o homenageado era quem? O burro começou a achar que o homenageado era ele. E foi ficando cada vez mais orgulhoso. Foi ficando orgulhoso. A ponto que ele ficou cego para as realidades da vida.
Kardec esclarece para nós que o orgulho é a catarata da alma. Catarata é o embaçamento visual progressivo que pode levar à cegueira. Quanto mais orgulhoso nós formos, mais cego nós somos e menos nós enxergamos a realidade da vida e começamos a cair nas armadilhas da ilusão. E o burro estava nessa, acreditando que todo o aplauso era para ele. Então ele foi ficando orgulhoso, insuportável, até que chegou um serviçal do sacerdote e disse para ele: por favor, burro tolo, afasta de tua cabeça que a ti são dirigidas as homenagens prestadas pelo povo. Eles não fazem isso para você, eles fazem isso para as relíquias que tens em teu lombo. Aí, ponto final. Jean de La Fontaine encerra essa fábula dessa maneira. Essa é a parte engraçada da história. Sabe qual que é a parte triste? Nós agimos como burro no nosso dia a dia? Agimos. Por exemplo, vamos lá. Eu comprei um carro, o que eu faço? Eu abaixo o vidro, braço para fora, vou dirigindo bem devagarzinho ali no meu bairro, as pessoas do ponto de ônibus vão aplaudir, não vão? Vão aplaudir a mim ou o carro? Vão aplaudir o carro. E eu estou achando que é para mim. Um outro exemplo. Virei chefe. As pessoas do meu trabalho nunca curtiam nada que eu colocava no Facebook. Mas agora que eu virei chefe, está todo mundo curtindo tudo que eu posto. E me bajulo, isso e aquilo. Eles me aplaudem. Aplaudem a mim ou o cargo? É lógico que é o cargo. E eu achando que é para mim. Ou seja, isso é igual à fábula do burro e das relíquias. Que o burro achou que o homenageado era ele, quando na verdade era apenas as relíquias. E como nós caímos nessas armadilhas da ilusão, achando que nós somos melhores do que os outros por causa de um carro, por causa de um cargo, de um acessório, de uma roupa. E não somos. Todos nós somos iguais. E não tem razão de ser qualquer tipo de orgulho. Então, não podemos cair nas armadilhas da ilusão e não podemos alimentar esse orgulho em nós. Porque esse orgulho vai apenas colocar máscara em cima de máscara em nós. É máscara e máscara e máscara. E nós vamos cada vez mais perdendo acesso à nossa essência. E cada vez mais nos conhecendo menos. O que é muito ruim para nós. Questão 919 do Livro dos Espíritos. A famosa questão. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E é o que todo mundo aqui quer. Todos nós queremos nos melhorar nesta vida, resistir à atração do mal. Como é que faz? Quem responde essa questão é Santo Agostinho. Diz ele: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que nós nos conhecermos de verdade, nós vamos nos melhorar nessa vida e vamos começar a resistir à atração do mal. Mas é preciso se conhecer. O problema é que, infelizmente, nós somos um ilustre desconhecido de nós mesmos. E vamos vivendo o nosso dia a dia sem saber realmente quem somos. A partir de agora, eu vou passar para vocês 3 dicas para facilitar o nosso autoconhecimento. Primeira dica. Kardec aprofunda a questão 919 e faz a 919A. Ok? Conhecemos toda a sabedoria da máxima. Conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se. Qual o meio de consegui-lo? Kardec pediu uma resposta mais direta agora, uma receita de bolo. E foi isso que Santo Agostinho deu para ele na resposta. Santo Agostinho diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Todas as noites eu colocava a cabeça no travesseiro e analisava como foi meu dia. Analisava as coisas boas, as coisas ruins, o bem que eu deixei de fazer, que já é o mal, e
tudo o que eu poderia vir a melhorar no dia seguinte. Imagine, Santo Agostinho fazia essa análise todos os dias. Podemos dizer que Santo Agostinho se conhecia? Sem dúvida nenhuma. Ele se conhecia bem. Ele interrogava a própria consciência todo dia. E agora eu pergunto, nós fazemos uma análise como essa todo dia? Toda semana? Todo mês? Todo ano? Tem gente que nem naquela época de Réveillon ali, final de ano, início de ano, para pensar o que eu poderia fazer para ser uma pessoa melhor, o que eu poderia fazer para ter um ano melhor. Tem gente que passa a encarnação inteirinha sem questionar a própria consciência. E quando nós não questionamos a nossa consciência do que podemos fazer para melhorar, nós melhoramos alguma coisa? Muito dificilmente. Provavelmente nós estaremos ali cometendo os mesmos erros, dia após dia, semana após semana, ano após ano, quem sabe encarnação após encarnação. E isso é algo muito grave, porque a oportunidade para nós fazermos o bem e para nós nos melhorarmos, nós temos aos montes. O que nós precisamos agora é aproveitar essas oportunidades. E para isso, nós precisamos nos conhecer, saber aonde estão as nossas limitações e nos esforçar para colocar em prática o bem ali e transformar essa nossa limitação em um potencial. Ok, falei para vocês que passaria 3 dicas, correto? Essa é a primeira delas. A primeira dica quem dá é Santo Agostinho, colocar a cabeça no travesseiro todo dia e fazer um balanço de como é que foi o dia, ok? Agora, a segunda dica, vamos lá, eu já sei o que eu tenho de defeito, eu já sei o que eu tenho de limitação. É fácil transformar um defeito em qualidade? Como que eu faço para transformar um defeito em qualidade? Isso tem a ver agora com a dica 2 que eu vou passar para vocês. Questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E o detalhe da pergunta está na palavra sempre. Não é às vezes, não é de vez em quando, é sempre. Seja nos momentos de oportunidade ou seja nos momentos de adversidade da nossa vida. Não importa se nós estamos vivendo uma tempestade ou uma bonança. Nós conseguimos sempre vencer nossas más tendências pelos nossos esforços? E a resposta dos espíritos é um baita puxão de orelha para todos nós. Os espíritos dizem assim, sim, e algumas vezes com pouco esforço, é a vontade que lhe falta, e como são poucos dentre vós os que se esforçam. É para a gente pensar. Os espíritos dizem, para vencer as más tendências, precisa de esforço e vontade. E ao puxão de orelha, como são poucos dentre vós os que se esforçam. Nós estamos nos esforçando o suficiente para vencer as más tendências? A nossa vontade de vencer a má tendência, será que não poderia ser maior? Reflitamos. Vou contar para vocês uma história de um mestre qualquer e um discípulo. Esse discípulo, ele chegou para o mestre e perguntou, mestre, como que eu faço para vencer as más tendências? E o mestre calmamente pegou ele, não falou nada, pegou ele aqui por trás, aqui pelo pescoço, e mergulhou a cabeça do discípulo numa tina cheia de água e segurou. O discípulo não entendeu nada e deu algum tempinho ali, ele começou a fazer força para tirar a cabeça de dentro da água. Só que nisso o mestre fez força para segurar. Quanto mais força o discípulo fazia para tirar, mais força o mestre fazia para segurar. Até que o discípulo foi ficando arroxeado ali e fez muita força e tirou a cabeça de dentro da água. E aí, ele foi lá, pegou uma toalha, enxugou o rosto, se refez e falou, mestre, agora me explique, porque eu não entendi nada. O que você quis dizer com isso? E o mestre disse para ele, quando a tua vontade de tirar a cabeça de dentro da água foi maior do que a minha vontade de segurar ela ali dentro,
você tirou a cabeça de dentro da água. Quando a tua vontade de vencer tuas más tendências for maior que as tuas más tendências, você vai vencê-las, vai superar, vai passar direto por elas ali e elas não vão mais impactar negativamente a tua vida. Então, por exemplo, o meu ciúme hoje é desse tamanho aqui, ó, desse. Só que a minha vontade de vencer o ciúme aqui, ó, é menor ainda, no cisquinho. Eu vou vencer o ciúme? Não vou. Só que, agora por outro lado, se o meu ciúme é desse tamanho e a minha vontade de vencer o ciúme é desse, pronto, acabou. Não sou mais uma pessoa ciumenta devido à minha vontade e o meu esforço que são grandes. Então, a dica 2, aumenta esforço, aumenta a vontade. Ok? Dica 3 para o nosso autoconhecimento. Aí é sobre assumir a responsabilidade. Quantas vezes numa briga, vamos lá, eu e uma outra pessoa brigando, eu acho que quem tem que mudar é o outro, e eu não preciso fazer nada, eu posso ficar aqui de braço cruzado. Acontece isso com vocês? Sempre, 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 em todas as brigas, nós temos a nossa parcela de responsabilidade e nós podemos fazer algo para melhorar a situação. Vamos parar de ficar terceirizando culpa, jogando tudo para as outras pessoas, achando que todo mundo tem que fazer algo e eu não preciso. Porque a partir do momento que eu acho que os outros estão errados e eu não, eu estou me colocando num pedestal. E aí eu fico ali estagnado. Do jeitinho que eu estou ali, eu fico estagnado, sem progredir, sem evoluir, com os mesmos defeitos, as mesmas más tendências. Sabe por quê? Porque eu nem percebo elas. Eu acho que os outros que têm más tendências, eu não. Alforge é um colete com bolso na frente e bolso atrás. Os meus defeitos eu coloco atrás, onde eu nem enxergo. Não tenho acesso visual a eles, não percebo. Já o defeito das outras pessoas eu coloco aqui na frente, aqui, ó, e fico controlando o defeito dos outros. Por isso que é mais fácil perceber os defeitos das outras pessoas do que os nossos. Só que para quem quer, de fato, autoconhecimento, é preciso dar aquela viradinha e olhar para o bolso aqui de trás. Perceber os nossos defeitos e perceber a nossa responsabilidade na mudança. Não são só os outros que têm que mudar. Toda mudança começa aqui dentro. Então, eu preciso fazer a minha parte. É preciso assumir a responsabilidade. Recapitulando agora as 3 dicas que eu passei para vocês. As 3 dicas. Para eu ter o meu autoconhecimento, eu preciso de análise diária dos atos. Santo Agostinho ensina isso para a gente. Preciso de vontade e esforço bastante. E preciso assumir a responsabilidade. Entendido até aqui? Essa é a parte da palestra do você com você. Autoconhecimento nesse momento agora de pandemia, em que as coisas desaceleraram, e eu posso aproveitar esse momento agora para pensar, para refletir e mudar o meu jeito de ser. Eu preciso aproveitar agora esse momento da pandemia, que eu estou aqui no cantinho do pensamento para fazer isso. Essa parte da palestra encerramos aqui e vamos seguir agora com o você com os outros, em que nós vamos falar de relacionamento. Nesse momento que eu estava falando de você com você, o autoconhecimento, opa, quanta gente bacana aqui, as minhas tias, a Neuza, a Alacir Furtado, aí também está aqui a Jane, a Salete, João, a Cleusa, a Margarete, a Sandra, a Lindamir, Ivonete, Ivana, André, Cacilda, Ana Cristina, pessoal lá de Monte Castelo, Cláudio, Salete, Carla, Maria e a Lúcia, Júlia, que já estavam bem no comecinho. Essa parte do autoconhecimento, tudo ok? Tudo certo? Alguém tem alguma coisa para colocar aqui para nós? Ou já seguimos com o você com os outros agora para falar de relacionamentos?
nessa questão de você com os outros, muita gente pode dizer assim para mim, mas Jean, nesse momento de isolamento social, que a gente tem que ficar em casa, você vai falar de relacionamento? Aham, eu vou falar de relacionamento. Sabe por quê? Vamos supor que a pessoa esteja fazendo ali certinho, está isolada em casa, está quietinha. Só que o isolamento é apenas físico. Nesse tempo agora nosso de internet, redes sociais, vamos lá, tem Facebook, tem Instagram, WhatsApp, as pessoas estão muito conectadas uma com as outras ali através da internet. Então, sozinho, ninguém tá. Ninguém tá. A gente está em constante relação com os outros. Aí, de vez em quando, essa pessoa que está lá na casinha dela, ela precisa dar uma saída para ir no mercado ali. Nessa saída, opa, ela teve contato com alguém. Ali, essa saída, espero que tendo os devidos cuidados, é lógico, mas ela tem o contato com alguém e retorna para casa. Então, sozinho, de fato, ninguém está. Nós estamos em relação, com o relacionamento com as outras pessoas o tempo inteiro. E o que acontece também? A gente precisa frisar isso, que o que importa é conexão de coração. Muitas vezes, pessoas que moram sozinhas ali, elas estão conectadas de coração com pessoas que moram lá em outras casas, até distante, tem mais conexões de coração do que pessoas que estão numa casa com muita gente ali morando embaixo do mesmo teto. O que vale é a conexão de coração. Isso que nós precisamos ter em mente. Pergunto para vocês, é fácil conviver com as outras pessoas, sim ou não? E imagino que vocês vão falar que não, não é fácil. Isso porque cada pessoa é uma individualidade e precisa aprender a conviver com os outros. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Antes da pandemia, a gente tinha uma vida mais corrida, de repente trabalhava ali o dia inteiro e voltava para casa e se relacionava com as pessoas que viviam ali embaixo do mesmo teto, que moravam na mesma casa, que moram na mesma casa, durante 4, 5 horas do dia. Ok? Agora nós estamos convivendo com as pessoas ali que moram na mesma casa 24 horas por dia. Intensificou, não intensificou? E como é que nós estamos lidando com isso? Nós estamos aproveitando bem esse momento ou estamos brigando mais com as outras pessoas? Uma coisa que eu quero comentar com vocês em relação a isso é: precisamos cuidar com a intimidade. Mas o que eu quero dizer com isso? Precisamos cuidar com o jeito de falar com as pessoas. Muitas vezes, porque nós temos intimidade com alguém, nós falamos de uma forma alargada, falamos de qualquer jeito e podemos estar, inclusive, ofendendo as pessoas. Aquelas pessoas ali que nós temos intimidade e que nós amamos mais. De repente, pode ser que nós estejamos tratando melhor estranhos do que pessoas que nós dizemos que amamos muito. Porque o estranho, nós cuidamos com o jeito que nós falamos. Mas aquelas pessoas que nós temos intimidade, a gente fala largado. Fala de qualquer jeito e acaba ofendendo. Acaba sendo grosseiro, acaba sendo rígido com a pessoa de uma maneira negativa. Então, que nós todos coloquemos afabilidade e doçura no nosso trato com todas as pessoas, com os estranhos, ok? E com as pessoas que a gente ama também. Pergunto para vocês, é fácil fazer as outras pessoas entenderem o nosso ponto de vista? É complicado, não é? Isso porque cada pessoa tem um ponto de vista diferente. Cada pessoa, você pode tentar desenhar para a outra ali, ó, desenha. E talvez nem assim o outro consiga entender. Imagine aqui, ó, uma pessoa aqui, uma outra pessoa aqui, e entre elas tem um número. Essa aqui está dizendo que é 6. Essa aqui está dizendo que é 9.
Qual das duas que está errada? Nenhuma das duas está errada. As duas ali têm a sua razão. O que acontece é que cada pessoa está vendo a situação a partir de um ponto de vista. E nós precisamos respeitar o ponto de vista das outras pessoas. Mas alguém pode me falar, Jean, mas o pessoal não respeita o meu ponto de vista. Se os outros não respeitam o nosso ponto de vista, isso é problema dos outros. Mas eu respeitar o ponto de vista das outras pessoas é problema meu. Se eu sei que o correto é respeitar a forma de cada um pensar, é isso que eu tenho que fazer. Até porque se eu fizer diferente disso, a minha consciência vai me acusar. Olha, Gê, precisa respeitar, cada pessoa tem uma maneira de ver, tem uma maneira de entender, então respeita, cada um tem o seu momento. Respeita. Independente se o outro está fazendo isso para você ou não. É aquilo que Jesus ensina, faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. E não importa se estejam fazendo isso para você de fato ou não. Querem mudar as outras pessoas? André Luiz dá a fórmula para a gente. No livro Estude e Viva. André Luiz diz assim para nós. Quem deseje modificar a crença do companheiro ou da companheira, comece a modificar a si mesmo, na vivência da abnegação pura, do serviço, da compreensão, do bom senso prático, salientando aos olhos do outro ou da outra a capacidade de renovação dos princípios que abraça. É aí que está. Quer mudar alguém? Quer mudar alguém? Não é por palavra, é através do exemplo. Não importa o quanto você fica ali falando, o que vai fazer diferença de verdade é o teu exemplo. Então, André Luiz usa aqui o termo abnegação pura. E é verdade. Nós precisamos colocar mais abnegação nas nossas vidas e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A partir desse ponto agora da palestra, eu quero conversar com vocês sobre dois sentimentos que nós precisamos combater a todo custo no nosso dia a dia e dois sentimentos que nós precisamos cultivar constantemente no nosso dia a dia. Então, primeiramente, os dois sentimentos que nós precisamos combater. O primeiro deles é a revolta. Muito cuidado com a revolta. Então, vamos supor, por exemplo, que nós abrimos o Facebook, começamos a rolar ali as postagens e vimos alguma coisa que desagradou muito a gente. Nós lemos aquilo e não concordamos e ficamos revoltados com o que lemos. Ouvimos uma imagem e ficamos revoltados com aquela imagem. O que vocês acham? Essa revolta vai fazer bem para mim? Essa revolta vai me fazer com que eu sofra, e é um sofrimento voluntário. Ninguém está me obrigando a sofrer. Eu estou sofrendo ali naquele momento porque eu quero. Então, é um sofrimento totalmente voluntário. Além disso, sempre que eu fico revoltado, eu fico de cabeça quente. Quando eu fico de cabeça quente, eu faço alguma coisa direito? Sempre que nós ficamos revoltados, a gente não faz nada direito, as coisas saem todas tortas, sai tudo de qualquer jeito, é melhor não fazer nada estando revoltado. Isso é um princípio que nós temos que ter para a nossa vida. Tá revoltado, tá de cabeça quente? Não fala nada, porque se falar vai falar besteira. Não escreve nada, porque se escrever vai escrever besteira. Não faz nada, porque vai fazer besteira. Então, deixa a cabeça esfriar. Não age com cabeça quente, porque de cabeça quente vai pelo impulso e vai se arrepender depois. Não adianta. E uma outra coisa, vamos lá, tem muita gente que vê o post, se revolta e resolve retrucar, fazer um comentário ali. O que vocês acham disso? Vai fazer bem? Primeiro, se a pessoa postou alguma coisa, ela tem muita convicção daquilo. E não é um comentário meu que vai tirar a convicção dela. Na verdade, a gente só vai brigar ali.
E porque eu vou comentar, estando revoltado de cabeça quente, eu vou escrever coisa que não deveria, vai começar um conflito, uma briga, que não vai levar a nada, que só vai desgastar energeticamente a gente, não vai fazer bem nenhum, vai romper laços. Nós estamos aqui encarnados para estreitar laços, para nos unirmos cada vez mais, e não para ficar de picuinha, brigando um com o outro, um vai para cá, outro vai para lá, e perdendo uma grande oportunidade de reajuste entre nós. Então, muito cuidado para não perder ali familiar, não perder amigo, por causa de algo que está ali na internet ali que a gente não precisa ficar retrucando. Compreende, aceita o ponto de vista do outro. E em relação à revolta, uma outra coisa que acontece é que nós, quando nos revoltamos, abaixa o padrão vibratório. Em abaixando o padrão vibratório, eu vou ficar afinizado com que tipo de espírito? Aqueles que querem atrapalhar e perturbar ainda mais. E aí a situação se complica cada vez mais. Então, muito cuidado. Então, a regra é a seguinte: me revoltei, eu vou fazer besteira. Vocês dizem, tá, gente, então não posso discordar de nada? Pode, vocês podem discordar do que vocês quiserem, desde que não se revolte. Porque se revoltou, vai fazer besteira. A partir do momento que nós discordamos, mas estamos ali plenos, nós temos duas saídas. Ou nós percebemos que não tem nada a ser feito naquele momento e nos resignamos, aceitamos de coração, ou nós agimos se nós percebemos que é possível fazer alguma coisa. E essa ação é uma ação positiva, pacífica, concreta e para o bem. Então é isso. Sem revolta, que a revolta eu faço coisa ruim. Ou resignação, ou fazer coisa boa, positiva e pacífica. A vida de todos nós é como se fosse um quadro branco com um pontinho vermelho no meio. Toda a área branca representa as bênçãos da nossa vida, as coisas boas. E como nós temos coisas boas? O pontinho vermelho representa as dificuldades. Só que, infelizmente, o que a gente faz? A gente fica ali focado no pontinho vermelho. E isso é muito ruim para nós, porque nós esquecemos de olhar todo ao redor, todas as bênçãos que nós temos. Por que eu estou falando isso? Um outro dia eu estava no meu carro, parei o carro ali na calçada e fiquei olhando, parei o carro ali no acostamento ali e fiquei olhando o pessoal na calçada. Eu vi 15 pessoas na calçada sem máscara, sem estar se protegendo e sem estar protegendo as outras pessoas. Um fato um tanto quanto revoltante. E por que eu faço aqui entre aspas? Porque nós vimos agora que nós temos que evitar a revolta a todo custo, não podemos nos revoltar. Então, eu vi ali 15 pessoas sem máscara. Mas, ao mesmo tempo, daí eu comecei a analisar, eu vi 150 pessoas usando máscara, se cuidando, sabe? Tendo ali o distanciamento necessário. 150. Então, 15 sem, 150 com. Por que ao invés de nos revoltar com 15, a gente não fica grato por causa das 150? Porque em vez de focalizar só o pontinho vermelho, a gente não olha toda a área branca? O que é melhor para nós? Para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde emocional? A revolta ou a gratidão? Então vamos deixar de lado a revolta. Vamos parar de nos revoltar. E vamos então, ser gratos. A gratidão é uma coisa que eleva o nosso estado de espírito e torna tudo melhor aqui dentro. É muito melhor para nós. Aí muita gente pode pensar assim, mas está todo mundo fazendo errado. Não, não é todo mundo que está fazendo errado. Tem muita gente que está fazendo certo. E mesmo que fosse todo mundo fazendo errado, mesmo que fosse todo mundo, se eu sei o que é o certo, eu devo fazer o certo. Eu devo ali seguir a minha consciência e fazer o que é o correto. Nós precisamos seguir a frase de Jesus. Faça para os outros o que você quer que os outros façam para você. Se você quer se proteger e proteger a sua família,
protege os outros, protege a família dos outros e faz a tua parte. Sobre revolta, ok? Uma outra coisa, o outro sentimento que nós temos que evitar a todo custo agora nesse período é o desânimo. Não podemos nos desanimar. Desânimo é a falta de alma, é a falta de entusiasmo. Tudo que uma pessoa desanimada faz não tem qualidade nenhuma. A pessoa desanimada fica ali sofrendo e sofrendo, e é um sofrimento também voluntário. Ninguém está obrigando ela ali a ficar desanimada. Imagine que nós precisamos confiar em Deus. Não cai uma folha sem que Deus saiba. Ou seja, essa pessoa que está desanimada está precisando de mais fé, mais esperança, mais coragem. Precisa confiar mais no Pai. Deus é bom, é justo, é misericordioso, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, se nós colocarmos isso como princípio da nossa vida, Deus sabe o que é melhor para nós, e se nós estamos passando por isso hoje, é porque é o melhor. Deus só quer o nosso bem. Opa, com fé, com esperança e com coragem, nós vamos passar muito melhores por esse momento, sem cairmos no desânimo. E tudo passa. Tenho certeza, não tenho dúvida disso, tudo vai passar. Deus sabe o que está fazendo. Então, falei dos dois sentimentos que nós precisamos evitar a todo custo, que é a revolta e que é o desânimo. Agora eu vou falar dos dois sentimentos que nós precisamos cultivar em nós nesse período, que é a paciência e a abnegação. Primeiro eu vou falar da paciência. Paciência nada mais é do que amar o suficiente para aceitar as falhas das outras pessoas. De repente, nesse período agora de pandemia que tudo desacelerou, eu estou perdendo tempo, assim, ao invés de me conhecer, eu estou ali perdendo tempo olhando o defeito de cada outra pessoa que está ali ao meu redor. Não façamos isso, não vamos perder tempo. Esse período agora, vamos olhar para os nossos defeitos e ver o que nós podemos fazer para melhorar. Mas vamos lá, estamos olhando ali o que o outro está fazendo de ruim. Precisamos ter paciência, amar o suficiente para aceitar qualquer falha das outras pessoas. Se eu pergunto para fulano, quanto você ama de 0 a 10 essa outra pessoa que está com você aqui? Ah, eu amo 10. Então você nunca perde a paciência com ela? Ah, às vezes eu perco. Se você perde a paciência com alguém, significa que você não ama 10 nessa escala de 0 a 10, que a tua nota de amor é um pouquinho menor. Porque se você amasse de fato 10, a paciência seria uma consequência natural. E você não perderia nunca a paciência com essa pessoa. Sempre aceitaria qualquer falha dela. Assim, no sentido, você até pode agir para ajudar a corrigir. Age para ajudar a corrigir aquela coisa correta. Só que você não fica mal com aquilo. Você não fica revoltada com o erro das outras pessoas. O teu padrão vibratório não cai por causa do erro das outras pessoas. Isso é ter paciência. Já a impaciência é exigir perfeição dos outros. Exigir perfeição. Porque nós julgamos que só existe um jeito de fazer as coisas. Qual que é? O nosso. E que todos os outros jeitos estão errados. É assim que funciona? Não. Cada um tem seu jeitinho. E se a gente perceber, cada um tem um pouquinho da razão, tem um pouquinho da verdade. E nós precisamos aprender com as outras pessoas nesse sentido. Não podemos exigir que todos sejam clones de nós. Tenham os mesmos gostos, as mesmas velocidades que nós temos. Não, cada pessoa é do seu jeito e nós precisamos aprender a respeitar essas diferenças. E abnegação. Abnegação, outro sentimento que nós precisamos cultivar aqui em nós, é o ceder, é o se sacrificar.
nós precisamos fazer isso muito em nossa vida. Eu sempre digo, se tem, assim, nós reencarnamos por vários motivos, mas um dos principais é para nós aprendermos a ceder. Nós somos ainda espíritos muito egoístas, orgulhosos, e gostamos ali de ficar nos alimentando daquele orgulho, daquela soberba, aquela superioridade, é do meu jeito, e eu brigo com os outros para ser do meu jeito. E de repente, não é esse o caminho é o caminho da abnegação, é o ceder, é compreender ali o que é o melhor naquele momento e se sacrificar. Reflitamos. Pode ser que 1% das coisas que a gente ali discuta com as outras pessoas tenha ali uma razão. A gente discute com elas, apresenta o nosso ponto de vista de forma assertiva e não agressiva e pronto. Mas 99% das coisas que a gente acaba discutindo ali com os outros é por besteira. Que muito tranquilamente a gente poderia ceder. Para a gente tanto faz como tanto fez a questão em si. Mas o que a gente quer de verdade é ganhar a briga. É só isso que a gente quer. Então reflitamos. Como é urgente nós aprendermos a nos sacrificar, a ceder, a ser abnegados. Isso vai fazer com que nós vençamos o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Gente, é hora de renovar a forma como a gente olha as situações. Imagine que duas pessoas estão passando por problemas iguaizinhos. Só que uma leva a situação bem, está ali tranquila, sabe superar a dificuldade e seguir adiante. Já a outra pessoa está passando por momentos torturosos, é uma tortura para ela aquilo ali. Qual que é a diferença entre as duas pessoas que estão passando por coisas iguaizinhas? A diferença é a forma de olhar, é a lente que está usando. Nós precisamos começar a usar a lente do amor. Com a lente do amor, tudo muda de figura. A gente não vai ver mais treva. A gente vai ver agora harmonia, evolução, porque tudo é para o nosso bem. Então, vamos parar de falar isolado, vamos falar protegido. Vamos parar de falar confinado, vamos falar salvando vidas. Vamos parar de falar fim do mundo, é um novo mundo. Não vamos falar tragédia, é uma mudança. Não vamos falar problema, é um desafio. Não vamos falar medo, vamos falar confiança. E vamos usar a lente do amor. Já se encaminhando para o final da nossa palestra agora, eu queria dizer para vocês, desacelerou? Tem mais tempo? Aproveita a família de vocês. Aproveita a família. Estreita os laços. Se tem alguma coisa dessa pandemia que a gente pode tirar, é essa aproximação que a gente está podendo ter agora, porque desacelerou. A gente está com mais tempo, então vamos aproveitar esse tempo para unir, para ajustar, para aproximar e não para romper. Vamos estreitar os laços. Se alguém chega para mim e fala, Jean, eu li 20 livros nesse período da pandemia, eu vou falar assim, ó, legal, legal. Se alguém falar, Jean, nesse período da pandemia eu dei 20 palestras online, eu vou falar, legal. Mas se alguém falar para mim, Jean, nesse período da pandemia eu estreitei os laços com os meus familiares, eu me aproximei das pessoas, eu estou amando mais agora cada um, a gente está ali junto. Eu vou falar, isso é maravilhoso. Gente, aproveitem o agora. Aproveitem o agora. E que nós estejamos nele para ver tudo isso. Para evoluir agora nesse momento. Sem ansiedade, sem preocupação, sem ficar lá no futuro. Até porque a gente só vai ter coisas boas lá no futuro se nós estivermos semeando hoje. É preciso agir bem hoje. É o agora que a gente precisa aproveitar. E nesse momento da pandemia, nós precisamos aproveitar o máximo que a gente puder. Aproveita, suga aquilo ali, ó. Porque esse momento, se nós analisarmos bem tudo que a gente conversou hoje,
é um momento abençoado para nós. É o momento da nossa mudança, para nós nos conhecermos e para nós termos relacionamentos melhores com as outras pessoas. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nas pessoas que estão colocando alguns comentários. Eu tinha dito ali das minhas tias, a Lila, a Neuza, e daí depois a Vera, a Lúcia comentou, o Valdecir, a Cleusa. Gente, é um enorme prazer estar com vocês mais uma vez, com esse tema que é bem oportuno agora, que a gente possa fazer as devidas reflexões. Já desejo de antemão uma ótima sexta-feira para todos, finzinho de sexta-feira, né? E um bom final de semana. E convido a todos agora a fechar os olhos e continuarmos com o pensamento elevado em Deus, em Jesus. Agradecermos pela conversa que nós tivemos na noite de hoje. Que tudo isso que nós vimos agora, dos ensinamentos de Jesus, a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia. Lógico, tudo vai do nosso esforço e da nossa vontade. Vamos também agradecer os amigos espirituais que estão no lar de cada um de nós, abençoando, colocando energia positiva. E que nós possamos agora, de uma maneira bem solidária, compartilhar toda essa boa energia com todos aqueles que nós sabemos que se fazem necessitados. Vamos rapidamente fazer uma irradiação agora, passar essa energia para essas pessoas também. Vamos mentalizar essas pessoas bem iluminadas, bastante harmonia para elas. E com isso, pedimos permissão para Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, para encerrarmos a palestra de hoje. Que assim seja. Gente, boa noite, meus amigos. Até uma próxima.